meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui para mais este encontro, para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial. Sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Este mês estamos falando sobre esperanças e consolações. O palestrante de hoje é o nosso amigo Jano Alves, que é da União da Mocidade Espírita de Niterói, e ele vai nos falar hoje sobre necessidade de transformação moral. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 169, intitulado Enquanto é Hoje. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sobre muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes da mesma forma ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de mais este encontro e deste aprendizado. Elevemos nossos pensamentos e, envolvidos pela Tua luz e pelo Teu amor, Pai amado, vamos abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pelo nosso amigo Jano no dia de hoje. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja nosso guia de conduta nesta jornada terrena, que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as nossas aflições. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus.
Então vamos ouvir agora o nosso amigo Jano. Olá a todos. Quero inicialmente dizer da alegria de podermos estar aqui reunidos através dos nossos corações para podermos realizar mais essa atividade doutrinária. Então, hoje nos cabe falar sobre a necessidade da transformação moral. É interessante a palavra utilizada, necessidade, porque necessidade nos faz pensar em alguma coisa da qual nós não podemos nos eximir, como se estivéssemos submetidos a uma lei, a uma regra. E, de fato, isso ocorre conosco com relação à transformação moral. Nós, seres humanos, estamos submetidos a uma lei divina, que é a lei do progresso. Na verdade, não somente os seres humanos. Nós vemos os homens, a humanidade, e reconhecemos que o homem é o ser mais desenvolvido que existe no nosso planeta. É o ser mais inteligente. Mas se nós entendermos inteligência como capacidade de processar informações e oferecer alguma resposta adaptativa, alguma resposta que favoreça a sua sobrevivência, o seu progresso, nós vamos ver que todos os seres vivos são inteligentes e que até mesmo alguns seres que nós não consideramos como vivos já apresentam algum grau de inteligência incipiente. Então, quando nós remontamos a escala evolutiva, nós vemos os minerais, depois os seres unicelulares, os vegetais, os animais, percebemos então que existe uma inteligência crescente. Começa de uma forma muito primitiva, muito simples, mas vai se desenvolvendo através dos reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até que chegamos ao reino hominal. Mas nós temos notícia de que existem seres mais desenvolvidos do que nós no universo. Por exemplo, Jesus Cristo, o Espírito puro, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra começou a ser formada, ele já se incumbiu do trabalho, da arquitetura do nosso planeta e depois se incumbiu também do trabalho de nos levar, então, à nossa redenção. De forma que nós podemos estabelecer que esses seres pertencem a um reino ainda superior ao nosso. Nós poderíamos chamar de reino angelical, reino dos espíritos puros. Então, quando nós avaliamos dessa maneira, entendemos que a humanidade e os homens são o princípio inteligente que passou por diversas etapas evolutivas, chegou até essa condição que nós nos encontramos hoje, mas esse é um estágio, porque nós chegaremos a condições muito mais amplas do que essa, a condição de espíritos puros, dentro de um tempo longo, naturalmente. Bem, até a chegada à condição humana, esse progresso se dá pelas forças da natureza. Deus e os espíritos envolvidos com o processo evolutivo dos seres se encarregam dos estímulos necessários para o progresso desses seres, e esse progresso acontece sem a interferência desses mesmos seres, porque suas mentes ainda não têm capacidade, né, de interferir nesse processo, são passivas a esse mecanismo.
Mas chegando à condição humana, desenvolve-se o livre-arbítrio. E com isso, o ser pode se negar, de alguma forma, a expressões evolutivas que sempre existem e pode estacionar ou retardar a sua evolução. Falamos aqui da evolução moral, porque a evolução intelectual, o progresso intelectual, ele ocorre sempre por conta das experiências que nós passamos. Mas no que diz respeito ao progresso moral, podemos estacionar ou andar de forma muito lenta pelo nosso livre-arbítrio. Pensando nisso, é que Jesus, já no início do nosso processo de amadurecimento espiritual, quando começamos a desenvolver mais responsabilidade sobre os nossos atos, veio à Terra para poder exemplificar o modo de nós nos conduzirmos para que pudéssemos não estacionar, não permanecermos nesse processo de uma maneira muito lenta. E todo o trabalho de Jesus é no sentido da promoção da transformação moral dos homens. Todos os seus ensinos estimulam a isso. Quando Jesus é chamado a participar de alguma circunstância, de alguma situação em que fugiria a essa sua finalidade, ele não aceita, porque o seu trabalho é o trabalho de um mestre, nos orientando com relação ao processo da nossa renovação, da nossa transformação. Por quê? Porque nesse processo de crescimento, se nós estamos nos desenvolvendo, nós nos sentimos bem, temos uma recompensa no nosso bem-estar espiritual. Sempre que estacionamos ou que lentificamos excessivamente a nossa evolução, isso gera em nós um desconforto. É a origem dos sofrimentos humanos. É nesse sentido que surgem as provações, que são circunstâncias pelas quais o espírito que percebe a necessidade de acelerar o seu progresso, ele aceita passar por essas circunstâncias na Terra para que sirva então de estímulo para ele. No caso, alguém que precisa construir em si recursos que ainda não apresenta. São espíritos que estão, na sua construção espiritual, planejando colocar mais um andar nesse edifício, construir mais um andar onde ainda não existe esse desenvolvimento. E é nessas circunstâncias também de estacionamento no progresso que surgem as expiações, que são situações em que o indivíduo passa por determinadas experiências de luta para que possa desconstruir aquilo que foi construído de uma maneira desarmoniosa e reconstruir em seu lugar uma obra melhor. É nesse sentido que o espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, nos diz assim: para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na
revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Então, voltamos a dizer, a renovação, a transformação moral, ela é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. E conforme falamos, é por isso que Jesus veio à Terra, para nos trazer, através do seu exemplo, o estímulo para que nós pudéssemos operar essa transformação tão necessária. E vejamos que aqueles que são os ministros de Jesus também nos estimulam a essa reformulação, a essa renovação, a essa transformação. João Batista, o precursor, pregava a necessidade do arrependimento às pessoas, que nada mais é do que propor uma transformação moral, propor que as pessoas abandonassem hábitos arraigados e adquirissem hábitos novos, né, mais de acordo com as leis divinas. E também, posteriormente, o Espiritismo. O Espiritismo como o cristianismo redivivo, como aquela doutrina que há de ficar conosco por todos os séculos e séculos, capitaneada pelo Espírito Verdade, por Jesus, né, e tendo como excelente instrumento Allan Kardec e todos os médiuns e todos os espíritos que trouxeram esses ensinos, a doutrina espírita, ela nos apregoa a necessidade da transformação moral. Na verdade, todo o Espiritismo, assim como toda a mensagem do Cristo, ela existe para nos induzir a essa transformação. A importância disso na doutrina espírita é tão grande que Allan Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela célebre frase que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Vejamos que Kardec coloca como condição básica para nós sermos efetivamente espíritas que nós estejamos operando essa transformação, estejamos nos esforçando por essa transformação. O que subentende-se que o objetivo da doutrina espírita é esse, porque se nós somos espíritas, realmente somos espíritas, nós estamos fazendo aquilo que é o objetivo, estamos atingindo aquele objetivo da doutrina que é da transformação moral. Mas quando ele nos fala das nossas inclinações más, que precisam ser renovadas, a que inclinações, então, o espírito, ou melhor, o Allan Kardec está se referindo? Então, nós podemos recorrer à pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Então, quais são aqueles aspectos que nós trazemos em nós que impedem o nosso progresso? Não impedem, retardam o nosso progresso. A resposta dos espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o progresso intelectual se efetua sempre. Então, vejamos que orgulho e egoísmo são aquelas duas inclinações que nos cabe realmente modificar. O egoísmo, ele é um instrumento do crescimento na fase que precede a fase hominal. Os animais, eles se desenvolvem intelectualmente por conta desse egoísmo,
né, que pode ser colocado entre aspas, porque não há um aspecto moral envolvido nisso, mas pela luta pela sobrevivência pensando naturalmente, né, no seu próprio benefício, é que o ser vai se desenvolvendo intelectualmente. Mas quando nós chegamos à fase hominal, esse egoísmo deixa de ser um fator promotor do progresso moral para ser, na verdade, um entrave a esse processo. Por quê? Porque na fase hominal nós estamos nos desenvolvendo no altruísmo, a nossa capacidade de pensar no outro e não em nós. Então, todo o trabalho da humanidade, todo esse período que nós passamos na humanidade, ele existe para que nós possamos abandonar a nossa animalidade e atingirmos a espiritualidade plena. Então, nós vamos abandonar a animalidade plena e chegarmos à espiritualidade plena. Então, o ser humano é um ser que está em algum ponto desse caminho entre a animalidade plena e a espiritualidade plena. Então, nós somos uma mescla de animalidade com espiritualidade. E é por isso que nós precisamos executar esse processo permanente de modificação para atingirmos o estado de espiritualidade plena, nos equivalermos a espíritos como Jesus. Nós um dia chegaremos lá, né? Embora saibamos que existem muitas virtudes que nós precisamos desenvolver, não só aquelas que nós já conhecemos e sabemos que não as possuímos e estamos crescendo nesse sentido, como virtudes até mesmo que nos são ainda desconhecidas, tal o nosso grau ainda de pouco desenvolvimento. Mas é interessante que a doutrina espírita, ela não só nos fala da importância, da necessidade da nossa transformação moral, como também ela nos mostra o caminho para nós fazermos isso. Como nós podemos trabalhar para diminuir em nós essas expressões do egoísmo e do orgulho que entravam o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual, nosso progresso moral. Então, vamos recorrer a mais uma pergunta muito conhecida dos estudiosos da doutrina espírita, a pergunta 919. Essa pergunta, tem a pergunta 919, 919A, ela é respondida a Kardec por Santo Agostinho, e é bastante conhecida. A pergunta é a seguinte, 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ao que o Espírito responde, um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho nos esclarece que para que nós possamos nos modificar, nos renovar, nós precisamos, primeiramente, nos conhecer. É o autoconhecimento que vai permitir que nós, então, façamos esse processo de renovação. Mas aí Kardec continua. Nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. E crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas
Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próprio e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, essa resposta ela ainda se prossegue, nos mostrando várias situações em que nós, percebendo, nós devemos, então, modificá-la. No livro, vemos que isso é um excelente roteiro que o Espírito Agostinho nos oferece. E nós devemos colocar em prática. Nós precisamos fazer essas avaliações periódicas. Ele nos sugere que seja diária. Então, melhor do que nós ficarmos nos lamentando pelos nossos equívocos, paralisados na culpa, é o de nós identificarmos essas imperfeições que nós temos e buscarmos a nossa renovação, como o Espírito Calderaro fala, como se nós estivéssemos passando o arado na terra, revivificando, né, esse nosso solo espiritual, para que, então, as plantas do bem possam se desenvolver em nós. É interessante que a reforma que a espiritualidade nos sugere não é uma reforma exterior, de fachada, só de comportamento. Nós mudamos primeiro as nossas ações, mas às vezes ainda conservamos os nossos pensamentos infelizes. Mas nós, evitando de agir no mal, conseguiremos, em seguida, não pensar no mal. Até que nós consigamos não sentir o mal em nós, consigamos modificar as nossas próprias emoções. Isso terá sido efetivamente uma conquista. No livro Ação e Reação, no capítulo 19, o espírito Druso faz uma palestra para os internos da Mansão Paz. A Mansão Paz é uma instituição localizada no mundo espiritual, nas regiões inferiores. E ela vive cercada por aqueles espíritos em condição de muito desequilíbrio, que não têm ainda a condição de serem abrigados na Mansão Paz, mas à medida que vão demonstrando condições, vão sendo levados para dentro. Primeiro são tratados, né, porque chegam em condições muito precárias, de enfermidades espirituais, às vezes até inconscientes, e aos poucos eles vão se desenvolvendo, vão se recuperando a sua lucidez, começam a trabalhar na instituição e se preparam para novas encarnações. São espíritos nessa condição, espíritos que faliram, que construíram, né, um edifício desarmonioso e precisarão, então, passar pela experiência da desconstrução desses elementos espirituais e a reconstrução em condições novas e melhores. Esses espíritos se preparam, então, para a reencarnação com as suas dificuldades naturais. Então, o espírito Druso, fazendo essa palestra, o André Luiz nos informa o seguinte, que ele explanara para aqueles internos brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertara quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem. Vejam, são espíritos
e estão desencarnados, e a necessidade da renovação existe para eles, assim como para nós, é para todos, né? Então, ele alertara quanto à necessidade da renovação mental nos padrões do bem. E o que ele destaca como instrumentos para essa renovação? Então, André Luiz continua, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia. E ele ainda diz, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Então, vamos ver esses dois instrumentos. Primeiro, ele nos fala da instrução, a instrução das questões do espírito, para que nós possamos distinguir o bem e o mal e sabermos fazer escolhas melhores para nós. Nós temos o livre-arbítrio, mas para nós tomarmos as decisões, temos que estar municiados das melhores informações. Então, daí a necessidade do estudo constante. No Livro dos Espíritos, os benfeitores da humanidade ali esclarecem que o progresso intelectual precede o progresso moral. Por quê? Porque nos permite conhecer o bem e o mal. Então, isso é um elemento importante na nossa vida. Nós estarmos sempre revendo essas lições. Esse é o trabalho que é feito nas casas espíritas, em todas as instituições religiosas, sempre no sentido de repetir essas lições, nos aprofundarmos cada vez mais nela, nos estendermos mais, para que essa nossa compreensão vá se aprimorando a cada dia. Isso nos facilita para que intelectualmente nós possamos decidir sobre os melhores caminhos. Ainda que seja por disciplina, no primeiro momento, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Então, desse exercício no bem, né, muitas vezes escolhido racionalmente, nós vamos, em breve, né, nós começamos a gostar daquele caminho, daquelas realizações. É necessário nós experimentarmos o que é bom, porque quando experimentamos, gostamos. E aquilo funciona como um estímulo para nós podermos repetir. Nós temos uma recompensa quando agimos de acordo com as leis universais. E o segundo elemento de que ele nos fala é o serviço ao próximo, né? Então, isso também é algo muito constante na vida dos espíritas. Trabalho de caridade, né? Não somente nós fazermos caridade, mas nós nos tornarmos pessoas caridosas. E a caridade é o oposto do egoísmo. Em que se baseia a caridade? No desinteresse, em realizar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, pelo simples prazer de fazer isso, sem esperar nada em troca. Vejamos que isso é uma transformação real em nós, porque nós que somos remanescentes, né, do reino animal, em que predomina o egoísmo, nós ainda trazemos isso muito forte em nós. Precisamos operar essa transformação. E no trabalho altruísta, nós adquirimos não somente essa experiência a que nós nos referimos, a experiência daquilo que é bom e que nos estimula cada vez mais a repetir, como também nós adquirimos as simpatias da espiritualidade, as simpatias daqueles espíritos ligados àqueles a quem nós beneficiamos, a simpatia dos benfeitores, de forma que as nossas mentes começam a se cruzar com essas outras mentes, né? Os nossos pensamentos se entrecruzam, formando uma verdadeira rede.
Isso que nós vemos hoje acontecer nas redes sociais, em que nós formamos comunidades de acordo com o interesse, isso é apenas uma forma de materializar o que já acontece nos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, nós vivemos nessas redes. E essas redes nos atraem para cima ou para baixo. Então, se estamos vinculados aos pensamentos inferiores, nós somos atraídos para baixo, para a terra, para os nossos interesses mais mesquinhos, materiais. Se as nossas mentes se encontram vinculadas a esses seres superiores, luminosos, né, que vivem nas regiões celestiais, aos poucos nós vamos sendo atraídos também para essa ascensão, de forma que esses são processos que nos ajudam. Então, podemos dizer que nós espíritas temos como lema, né, a nossa transformação moral, a prática da caridade para essa finalidade, para que nós possamos nos tornar cada vez mais espíritos melhores, espíritos mais moralizados, encontrando assim a nossa felicidade. É importante dizer que se nós não aproveitamos dessa oportunidade que a doutrina espírita nos oferece, estamos perdendo a melhor parte. Muitas pessoas se aproximam da doutrina espírita pensando em qual o benefício que poderá adquirir, não só da doutrina espírita, qualquer expressão religiosa, mas o maior benefício que nós podemos adquirir é o da nossa renovação mental, moral, a nossa postura frente à vida, a nossa compreensão sobre as lutas que nós precisamos passar, que elas não são nada mais, nada menos do que instrumentos para o nosso progresso, que mais do que receber algum benefício transitório, o importante que nós devemos buscar na doutrina é oferecer de nós. E quando nós oferecemos de nós, aí sim, nós estamos aproveitando dessa doutrina. Para encerrar, então, vamos nos referir a uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 20, intitulado Diferença, que estuda nesse capítulo um versículo da Epístola de Tiago. Essa epístola, por sinal, é uma beleza, né? Cada versículo é mais importante do que o outro para nós. E diz assim: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Significa dizer o seguinte, que não adianta só nós acreditarmos. Acreditar, até mesmo os espíritos impuros acreditam, né? Temem o que pode lhes ocorrer. Então, não é somente a crença que vai nos modificar. Nós precisamos realmente exercitar essa mudança. E aí ele esclarece aqui o seguinte: recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Peço a todos que permaneçam ainda ligados, porque ao final dessa nossa fala, haverá então a prece final, proferida pelo nosso companheiro Alberto Rosa, e a magnetização da água. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos pelas lições que mais uma vez
nos foram apresentadas nesta reunião. Rogamos que nos auxilie a pô-las em prática na nossa vida, de maneira a renovar as nossas forças para enfrentarmos os momentos difíceis que se apresentam, de maneira a encontrarmos o consolo e a esperança por dias melhores. Abençoa a todos nós, Senhor Jesus. Envolva-nos em paz, em harmonia, que neste momento todos os lares aqui conectados possam receber as irradiações dos seus mensageiros que nos dirigem. E da mesma forma, Senhor, possam esses mensageiros depositar em nossas águas as energias de que estamos necessitados. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia nas nossas existências. Abençoa-nos, protege-nos, Senhor, e mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.